Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, sejam muito bem-vindos, eu sou Alexander. Estarei narrando a vocês hoje um sermão do pastor David Wilkerson intitulado Solo Santo, a única maneira de se tornar santo. Que Deus abençoe a todos, ouçamos a narração da mensagem. O Velho Testamento está cheio de tipos e de sombras das verdades do Novo Testamento. Toda vez que tenho dificuldades em compreender uma verdade do Novo Testamento, volto aos seus prenúncios no Velho. Na verdade, creio que não haja um único episódio ou história do Velho Testamento que não esteja cheio da verdade oportuna para os crentes do Novo Testamento. O meu avô pastor uma vez me disse: David, se for ensinar a respeito de caráter, você precisa ir ao Velho Testamento. É lá que está todo o ensino sobre caráter. Eu acho que ele estava certo. Um exemplo destes é a passagem de Moisés junto à sarça ardente. Gostaria de explorar esta história em particular com alguma profundidade, pois a vejo cheia da verdade profunda do Novo Testamento com relação ao assunto da santidade. Primeiro, devemos perguntar: como somos feitos santos aos olhos de Deus? O Novo Testamento diz que somos chamados para sermos santos como Deus é santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Em outras palavras, está escrito, registrado, determinado de uma vez por todas: devemos ser santos como nosso Deus é santo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1 e 4. Paulo está dizendo: desde o começo da criação, fomos chamados para viver santos e irrepreensíveis. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. No original grego, o significado é, em verdade, santos. Então, o sentido literal desta frase é: se você está em Cristo, então é chamado para ser santo. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou apenas para a salvação, ou para o céu, ou para receber o seu perdão. Antes, estas coisas são benefícios resultantes deste chamamento, que é o de sermos santos como Ele é santo. Cada membro da Igreja de Cristo é chamado para ser santo como Cristo é santo, ser puro e irrepreensível aos olhos de Deus. Assim, se você nasceu de novo, a santidade deve ser o apelo do seu coração. Deus, quero ser como Jesus. Quero ser santo diante de Ti todos os dias da minha vida. Bem, ao ler estes versículos do Novo Testamento, você pode se alarmar. Quer dizer, devo ser tão santo quanto Jesus? Impossível! Ele era imaculado, inculpável, perfeito. Como alguém vai se comparar ao seu padrão? Além disto, a Bíblia não diz: não há nenhum santo senão Deus. Foi precisamente este o objetivo da lei: mostrar que nos é impossível corresponder ao padrão divino de santidade. Nenhum tipo de força de vontade, de esforço ou habilidade jamais nos poderia tornar santos. Logo, se não há nenhum santo senão o Senhor, há uma única maneira de nos tornarmos santos. Devemos estar em Cristo e a sua santidade deve se tornar a nossa santidade. Romanos 11:16. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Paulo diz que porque Jesus, a raiz, é santa, então nós, os ramos, também somos santos. E João escreve: eu sou a videira, vós, os ramos. João 15:5. Em outras palavras, porque estamos em Cristo, somos feitos santos pela virtude de sua santidade. A realidade é que Deus reconhece apenas um homem como santo, Jesus Cristo. E aos olhos de Deus, houve apenas dois representantes do homem em toda a história. O primeiro, o próprio Adão literal, e o segundo Adão, que é Jesus.
Toda a humanidade estava encerrada no primeiro Adão, e quando ele pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Então veio Jesus como novo homem, e através de sua reconciliação na cruz, toda a humanidade se tornou potencialmente reunida nele. Hoje, Deus só reconhece este homem, Jesus, e ele é santo. Como Adão, a parte de nossa redenção em Cristo, jamais poderemos ser santos. Não importa o quanto vivamos ou o quanto nos esforcemos. Não importa quantas orações façamos, o quanto leiamos a Bíblia ou quantas lascívias vençamos, nunca seremos perfeitamente santos. A Bíblia diz que se não cumprimos toda a lei, se tivermos um único mau pensamento, então descumprimos a lei inteira e não seremos santos. Jesus é o único em perfeita santidade. E se alguém algum dia for se apresentar diante do Pai Celestial e ser recebido por Ele, esta pessoa precisa estar em Cristo. Deus não reconhecerá nenhum outro homem. Graças a Deus, isto inclui o nosso velho homem, o pecador que morreu em nós. Apresentamo-nos diante do Pai sem nenhum mérito ou reivindicações próprias, mas apenas pela graça de Cristo. Cada vez que estamos em nosso lugar secreto de oração, a nossa prece deveria ser: Senhor, não tenho nenhuma defesa senão Cristo. Nada trago a Ti. Não trago boas obras ou a minha santidade. Venho a Ti unicamente porque estou em Cristo e reivindico a santidade dele. Sei que estou livre diante de Ti porque estou nele. Este homem Jesus, que é santo e irrepreensível, tem um corpo, e nós somos este corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Somos exatamente os membros do corpo de Cristo. Pela fé, somos feito osso de seus ossos e carne da sua carne. E agora fomos todos adotados em uma família como parte de um homem. Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Veja, da sepultura saiu um novo homem, e desde o tempo da cruz, todos os que se arrependem e creem neste novo homem são reunidos nele. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Já não há negros, brancos, amarelos, mulatos, judeus, muçulmanos ou gentios. Somos de um só sangue, um novo homem em Cristo Jesus. E por causa da obra de Cristo na cruz, o homem não pode mais tentar ser santo pela guarda da lei e dos mandamentos. Não pode se tornar santo através de boas obras, de atitudes corretas, de tentativas ou esforços humanos na carne. Efésios 2,16. Para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Só um homem poderia ser aceito pelo Pai, um homem novo, ressuscitado. E quando este novo homem apresentou ao Pai todos os que tinham fé nele, o Pai respondeu: recebo-o todos como santos, porque estão todos em meu Filho Santo. Nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. Ainda mais, fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:10 e 13, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, em quem também vós, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, santidade não é algo que façamos ou tentemos ou produzamos. Antes, é algo no que cremos. Deus nos aceita como santos apenas por termos fé em Cristo e permanecermos nele. O acesso à santidade não é pela habilidade humana, mas pela fé.
Esta é a maravilhosa resposta de Deus aos ansiosos clamores de multidões de cristãos, sedentos de uma compreensão sobre como ser santos. Só somos santos por descansarmos na santidade de Cristo. A nossa santidade é a santidade dele que flui para nós os ramos da raiz. No entanto, a doutrina bíblica da santidade nem sempre foi a prática da Igreja. Muitas vezes a santidade foi ensinada só em termos de comportamento exterior. Meu avô pastor foi um exemplo destes. Era um ministro nazareno do início do movimento de santidade e não permitia que os cristãos usassem penas no chapéu. Guardava uma tesoura de ouro no bolso e toda vez que alguma senhora ia ao altar e curvava a cabeça, ele cortava todas as penas. Mesmo assim, meu avô mascava tabaco, pois não havia proibição da santidade em relação a isto. Até deixava uma escarradeira perto dele no púlpito para poder ficar mascando enquanto pregava. Ele virava a cabeça e cuspia aquele suco, tudo isto enquanto pregava contra as mulheres que usavam batom. Já ouvi pregadores da santidade insultar horas e horas a maquiagem feminina, alguns tipos de vestidos, o comprimento do cabelo e outras coisas, chamando-se a si mesmos mestres da santidade. Contudo, estes mesmos homens eram os maiores fofoqueiros que havia. Amado, a mensagem que Deus nos envia quanto à santidade não se refere às coisas exteriores, é sobre a fé, e ele a deixa muito clara e simples. Porém, o Espírito Santo vai tratar com o homem exterior, ensinando a nos adornarmos com simplicidade e decência. Mas ele faz isto através de convencimento, a seu tempo e à sua maneira. Para melhor compreensão de como sermos santos, precisamos voltar ao Velho Testamento, a descrição sobre Moisés junto à sarça ardente. Você provavelmente já leu esta passagem. Moisés estava só no Monte Horebe levando o rebanho do seu sogro quando de repente uma estranha visão chamou sua atenção. Um arbusto ardia com brilho como em chamas, mas não era consumido. Moisés resolveu olhar mais de perto e ao se aproximar, Deus o chamou do meio da sarça. Então Moisés disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou. Êxodo 3, 3 e 4. Deus estava presente na sarça. É por isto que ela queimava, mas não se consumia. Era a representação visual da santidade de Deus. Em verdade, em todo lugar que está presente, o lugar é santo. Aí o Senhor disse a Moisés: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 13, 5. A maioria de nós passa sobre este versículo sem entender a tremenda profundidade do seu significado. Houve muitas opiniões conflitantes quanto ao que Deus quer dizer ao ordenar a Moisés: tira as sandálias. Alguns estudiosos dizem que significa tire o seu orgulho. Outros dizem que significa tire a sua arrogância. Eu acho que a frase vai muito mais fundo do que qualquer uma destas interpretações. Sugiro que ela se refere ao assunto desta mensagem, como ser santo. Pense nisto. Moisés estava prestes a ser chamado para o propósito eterno de Deus para ele, libertar Israel da escravidão. Contudo, primeiro Deus tinha de mostrar a Moisés sobre qual terreno poderia se aproximar dele. O Senhor tinha de ser solo santo. Em resumo, Moisés estava sendo convocado para uma comunhão face a face com o Deus Santo e tinha de estar preparado para isto. É claro, Moisés ficou com medo quando Deus falou com ele. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 6. Mesmo assim, as Escrituras informam que este era o mesmo homem que conversava face a face com Deus. Então, como Moisés teria sido dramaticamente transformado? O que o transformou daquele que escondia o rosto à presença de Deus
em um homem cujo rosto resplandecia após conversar livremente com o Senhor face a face. Foi porque Moisés teve uma revelação quanto ao tipo de solo que deve ser usado para se aproximar de Deus. A verdade do Novo Testamento que corresponde a esta passagem é: ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1:29. Este versículo não é uma verdade só do Novo Testamento. Era a verdade nos dias de Moisés. Moisés não poderia libertar o povo de Deus com sua própria força. Teria de aprender de uma vez por todas que o trabalho de Deus não é feito através da habilidade humana, mas pela confiança e dependência totais no Senhor. Isto é verdadeiro para todo cristão hoje. É preciso afastar tudo aquilo que a carne tenta levar a Deus. Em verdade, Deus nos diz como a Moisés: há unicamente um terreno sobre o qual você pode se aproximar de mim, e este é o solo santo. Você não pode confiar em sua carne, porque nenhuma carne estará diante de mim. Então, por que Deus focalizou as sandálias nesta passagem? O que isso tem a ver com afastar a carne? Primeiro, os nossos pés são uma das partes mais frágeis de nosso corpo. E o que são as sandálias senão uma proteção de nossa carne? Nos protegem dos elementos, das pedras, das cobras, da sujeira e do pó do chão quente. Você está vendo o que Deus está dizendo aqui para Moisés? Estava usando uma coisa de todo dia, comum, para ensinar uma lição espiritual, assim como Jesus fez mais tarde, usando moedas, pérolas, camelos e grão de mostarda. Deus estava dizendo: Moisés, você usa vestimentas de proteção para evitar que a sua carne se fira. Mas não há proteção corporal que poderá lhe guardar em função dos lugares onde lhe enviarei. Você vai precisar de um milagre para a libertação. Estou lhe enviando para o Egito, aquela cova de iniquidade, para enfrentar um ditador endurecido. E será colocado numa situação da qual só eu poderei te livrar. Então, a menos que deixe de lado toda a dependência da carne, a sua mansidão, o seu zelo e humildade, você não será capaz de realizar aquilo para o qual estou lhe chamando. Todas as suas habilidades não terão valor, a menos que eu as santifique. Você precisa colocar a sua confiança inteiramente no meu nome e no meu poder. Realmente, Moisés enfrentaria todos os tipos de testes e provações. Estava prestes a levar cerca de 3 milhões de pessoas para o deserto, onde não havia armazéns, shopping centers, nem mesmo um poço de água. Teria de depender inteiramente de Deus para tudo. É preciso que se entenda: Moisés já tinha tentado agir como libertador na força da carne. 40 anos atrás, com a espada em punho, havia matado um egípcio. E agora Deus estava dizendo: Moisés, o seu zelo precisa ser santificado ou destruirá você. Você aceita baixar a sua espada e confiar na minha espada? Aceita se afastar de qualquer esperança de ser um libertador em sua própria força e habilidade? Aceita deixar toda a confiança na carne para cumprir a minha vontade? A santidade que Deus exige está totalmente acima da capacidade humana conseguir. É impossível para qualquer um de nós alcançar santidade aos olhos de Deus através de nosso esforço ou força de vontade. Há um só caminho para ser santo e um princípio pelo qual nos aproximemos do Senhor em nosso trabalho cristão. Precisamos ir a Ele dizendo: Senhor, nada tenho para dar, o Senhor tem de fazer tudo. Você pode estar livre de todas as luxúrias, de todo desejo maligno e ainda não ser santo. Pode ser uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, uma pessoa correta e honesta e ainda assim não ser santo. Pelo contrário, toda a nossa bondade humana são trapos de imundícia aos olhos de Deus. Mesmo assim, continuamos convencidos: se eu conseguisse vencer este último pecado persistente, seria capaz de viver santo. Então colocamos uma espada na mão, a espada da força de vontade, das promessas, das boas intenções, e nos determinamos a matar o inimigo que está em nosso coração numa tentativa de conseguir a vitória. Mas isto nunca vai acontecer.
Jamais seremos santos enquanto estivermos sobre o terreno da autojustificação. As sandálias da carne têm de ser retiradas. Anos atrás, muitas igrejas evangélicas cantavam um hino que eu simplesmente detestava. Dizia: "Perdoe-me, Senhor, e prove-me outra vez." Não, isto está teologicamente incorreto. Deus jamais faria o nosso futuro eterno correr um risco tão grande. Se a nossa salvação dependesse de provações e erros deste tipo, nenhum de nós jamais chegaria ao céu. Amado, você e eu enfrentamos a mesma sarça ardente que Moisés enfrentou, e este arbusto é um tipo do flamejante zelo de Deus contra toda a carne elevada à sua presença mascarada de santidade. Ele nos diz: você não pode se apresentar diante de mim sobre este tipo de terreno carnal. Há um único solo santo, e este é a fé em meu Filho e em sua obra na cruz. Esta é a única maneira pela qual Deus poderia salvar e reconciliar um mundo inteiro. Se as nossas obras tivessem mérito para a salvação, só um grupo selecionado poderia se candidatar a ela. Mas creio na doutrina da expiação sem limites, de que Cristo morreu potencialmente por toda a humanidade. Muitos dos meus escritores puritanos favoritos, como John Owen, achavam o oposto. A doutrina deles ensinava que eleição significa que Deus escolheu certas pessoas para o seu reino e que todos os demais estão condenados. Mas eu, pessoalmente, não acredito que este ensinamento tenha sustentação nas Escrituras. Pelo contrário, creio que através da obra de Jesus na cruz, todo aquele que ouve a sua palavra, se arrepende dos pecados e volta-se para ele em fé, torna-se nele uma parte e membro do seu corpo. Isto quer dizer que Deus pode salvar o que há de pior na humanidade. Podemos contemplar o pior ladrão, estuprador, assassino, viciado ou alcoólatra, pessoa sem nenhuma boa obra, e testificar, pelo arrependimento e pela fé, eles podem se apresentar justos em Cristo Jesus. Este é o poder verdadeiro e salvador de Deus. No entanto, muitos cristãos vivem como se suas obras sejam o suficiente. No dia do juízo, se apresentarão a Deus em sua carne dizendo: "Veja tudo o que fiz por ti, Senhor. Me esforcei para permanecer puro e santo. Profetizei, alimentei os pobres, curei os enfermos, expulsei demônios e fiz tudo isto para te agradar." Mas Deus responderá: "Nunca os conheci, porque jamais estiveram no solo adequado. Nunca tiraram suas sandálias, nunca abandonaram a confiança na carne. Vocês não fizeram nenhuma destas coisas no poder do meu Espírito. Fizeram tudo em sua própria força. E estas coisas são mau cheiro para as minhas narinas. Aceito a justiça de um único homem, o meu Filho. E não vejo o meu Filho em você. Você não está em Cristo." 1 Coríntios 1, 30 e 31. "Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor." Em outras palavras, não permitirei que nenhum ser humano se glorie na minha presença. Só me glorificarão através do meu Filho, o qual a cada dia se torna a sua sabedoria, a sua justiça e santidade. Há um único solo sobre o qual possamos ser feitos santos, e este é o de confiança total e absoluta em Cristo. Quando falo de confiança total em Cristo, quero dizer não apenas confiança em seu poder salvador, mas também confiança em seu poder para guardar. Temos de confiar em seu Espírito para que faça a nossa vida amoldar-se a dele, ou seja, nos guardar em Cristo. Pense um pouco nisto. Houve uma época em que você era um estranho, isolado de Deus pelas más obras. E daí? Que boa obra você fez para se acertar com ele? Nenhuma. Ninguém jamais foi capaz de se fazer santo. Antes, somos levados à santidade de Cristo unicamente pela fé, pela aceitação do que diz a palavra de Deus. Se você está em Cristo, você é santo como Ele é santo. Sim,
Ele deseja que o seu caminhar prático e diário corresponda ao andar de sua fé. Mas, de fato, temos de crer nele até mesmo para isto. Temos de crer em sua promessa de nos dar o Espírito Santo, o qual nos moldará à semelhança de Cristo em nosso andar diário. Colossenses 1, 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Note a frase, se é que permaneceis na fé. Jesus está dizendo, continue simplesmente confiando em mim, vivendo pela fé, e eu o apresentarei puro, irrepreensível, inculpável e santo diante do Pai. Esta é a obra santificadora do Espírito Santo. À medida que o Espírito o capacita para mortificar os feitos da carne, ele o guia por seu convencimento e por sua ação confortadora. Há uma só santidade, a de Cristo, e não há cristão mais santo do que Cristo. Não há graus de santidade, só graus de maturidade em Cristo. Você pode ser um cristão ainda bebê e ainda assim ser totalmente santo em Jesus. Então é tolice se comparar a alguém que você imagine ser santo. Não, somos medidos segundo um padrão apenas, a santidade de Cristo. E se estamos em Cristo, a sua santidade é nossa em igual medida. Nunca mais você deve olhar para um líder cristão ou a um leigo e dizer, gostaria de ser santo como ele. Você pode não ter a disciplina desta pessoa, pode não ter a vida de oração que ela tem. Talvez você lute mais e cometa mais erros do que ela, mas esta pessoa não é mais aceitável pelo Pai do que você. Você não deve se comparar a ninguém, pois ninguém é mais amado aos olhos do Pai do que você. Prezado santo, tire as suas sandálias. Remova toda a dependência da carne. Eis o solo sobre o qual você deve viver. Reivindico a minha santidade que está em Cristo Jesus. Sou parte do seu corpo, e o meu Pai me vê santo. Por quê? Porque estou em Cristo. Amém.